Transforma-se. O Transforma-se Mulher. Então, eu tenho 20 anos que eu trabalho com mulheres. Sim. Né? Deus me chamou muito cedo. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar com mulheres, Sim. fazer encontro de mulheres, fazer um culto com mulheres. E aí, no decorrer desse tempo, eu fui tratando. E uma das coisas que me dói muito e que me chama muita atenção é a questão do abuso sexual. Sim. Então, entre 10 mulheres que eu converso, 8 mulheres já foram abusadas sexualmente. Sim. Então, esse trabalho foi crescendo. Eu fui trabalhando, fui ministrando na vida dessas mulheres, cuidando da vida delas. E até que eu fiz uma viagem para Portugal, né? Eu passei 3 meses lá em Portugal. E lá o Senhor colocou no meu coração, começa a escrever. E ali eu comecei a escrever um pouco da minha história, um pouco daquilo que eu tinha superado já. Sim. Porque eu passei por uma depressão muito forte, né? Eu pensava em morte sempre. Eu ainda pensei, abrir a porta, me jogar do carro. Passei por momentos assim terríveis na minha Laine, vida. mas você pode falar o motivo? Ou foi por causa de abuso sexual? Ou você prefere não falar? Então, eu posso falar assim. Eu estava assim, passando por um momento de divórcio. Sim. Foi um divórcio muito doloroso para mim, né? Então, esse divórcio me levou ao poço, ao fundo do poço. Para mim, eu não tinha mais alegria na vida. Eu achava que minha vida tinha acabado ali. Eu me lembro que no Réveillon, algumas pessoas foram para minha casa e a gente foi na orla e tal. E eu só fazia chorar. Sim. No trabalho, eu tive que ir para o mercado de trabalho, que eu nunca tinha trabalhado. Então, eu tive que ir para o mercado de trabalho e tinha tardes que eu só chorava. E Deus foi tão bom comigo que os meus patrões eram pessoas maravilhosas. Eles me ajudavam, me incentivavam e diziam, não, Laine, você vai conseguir, você vai passar por isso. Então, eu só chorava, ia para a igreja, ministrava o louvor, cantava, cuidava da vigília, mas a minha alma estava dilacerada. Sim. Foi aí que eu procurei ajuda e eu comecei a fazer terapia. Sim. Foi aí que eu fui me levantando devagar, mas principalmente o meu relacionamento com Deus. Sim. Que é o que Deus sempre me cobra, é de falar dessa intimidade com o Senhor. Sim. Porque a intimidade com Deus não é só uma religião, gente. Sim. A intimidade com Deus é o seu relacionamento com Ele. E foi isso que fez com que eu me erguesse, eu me levantasse. Sim. E eu me lembro um dia eu estava no banheiro chorando muito, e eu me ajoelhei ali e eu disse para o Senhor, Senhor, será que ainda tem jeito para minha vida? Será que eu ainda vou viver o que eu já vivi um dia? Será que o Senhor ainda tem sonhos para mim? Porque para mim tinha acabado tudo. Sim. A pessoa, quando ela entra em depressão, quando ela entra num momento de calabouço mesmo, Sim. ela não vê uma saída, ela não vê a luz do sol. Ela vê somente aquele momento. Exatamente. Né, e quando ela pensa em morrer, ela não quer morrer, ela quer fugir da dor que ela está sentindo, entendeu? Sim. E era aquilo que eu queria, fugir daquela dor, daquele problema que eu estava naquele momento. Achava que com a morte ia ser a solução. Exatamente. E aí eu pensava também muito dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, o Efraim, com 20 anos, Natanael, que vai fazer 18 sexta-feira, e Davi, que fez 16 Tudo nome anos. bíblico. Tudo. Efraim, Natanael e Davi. E eles foram assim, a força, uma das forças além do Senhor, que me impulsionou a continuar, a perseverar. E aí, depois que eu fui superando isso tudo, eu fiz uma viagem, fui fazer uma missão em Portugal, fiquei ali na cidade de Fátima, é uma cidade muito idólatra. Sim. E ali estava num tempo de frio, então a gente não saía muito, ficava mais em casa. Então o Senhor pegou e colocou no meu coração, começa a escrever, começa a rabiscar, começa a colocar. E o Espírito Santo foi me dando sabedoria. E eu fui escrevendo aos poucos, contei um pouco da minha história, contei um pouco das minhas dores, como eu superei essas dores e fui escrevendo. E eu retornei para o Brasil, porque eu não aguentei ficar lá, mas o projeto era para ficar lá, mas eu não aguentei, retornei, mas eu acredito também que tudo tem um tempo determinado. E aí eu retornei. Com certeza vai chegar o tempo de você voltar. E aí eu comecei, né?
E aí foi quando eu conheci o meu atual esposo, que é o Isaías Nations. E tudo bíblico. Tudo bíblico. E foi então que ele já trabalhava com editor, com lançamento de livro. Sim. E eu também já tinha. Deus não une pessoas, une propósitos. Exatamente. Ele já tinha a experiência dele, eu também já tinha minha experiência, que eu trabalhava também editora, fiz vários livros de vários autores pelo Brasil. E aí o que aconteceu? A gente uniu. Ele é um adorador, eu também sou uma adoradora. Maravilha. E a gente, todos dois cantam, todos dois pregam. Maravilha. E Deus nos uniu. E aí foi quando ele leu esse livro, o meu livro, ele disse: Lani, isso aqui é uma arma poderosa para a cura de muitas pessoas. Porque não é só para mulheres. Vários homens que leem meu livro falam: nossa, eu pensei que o seu livro era só para mulher, mas na verdade não. Na realidade engloba todos. Exatamente. E é um livro assim que traz muito conhecimento, como a senhora falou, você, pode né? me chamar de você. Você. Como você falou, traz um conhecimento. Porque, como a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é essa verdade. E o que eu trago também no livro é justamente para a pessoa se autoconhecer. A partir do momento que a pessoa se autoconhece, ela começa a ver quem realmente ela é. A gente vê pelo filho pródigo. Quando o filho pródigo sai de casa, que está lá no meio da farra, que o dinheiro acaba, e ele cai em si, como diz a palavra, e ele diz: eu voltarei para a casa do meu pai. Só que havia um problema no filho pródigo, ele estava com problema de identidade. Ele disse: eu quero que o Senhor me deixe ser um dos seus empregados. Como ser empregado se você é filho? Então, quando você reconhece quem você é em Deus, é aí que você começa a viver o seu propósito de vida. E foi isso que Deus me fez me ver, me reencontrar como pessoa, para saber que eu sou filha amada, independente do meu passado, independente das dores, você que nos ouve hoje, independente do que você tem vivido hoje, o Senhor, Ele tem uma identidade e Ele quer que você reconheça a sua identidade nele, para que você possa vivenciar o propósito dele na sua vida. E uma vez que nos conhecemos, uma vez que cada um se conhece, sabe dos seus limites e sabe até onde dá limite para outra pessoa, né? Verdade. Que é muito importante sobre isso, né? Porque muitas das vezes muitas das vezes o machucar vem de fora e muitas das vezes não de dentro. Eu estou analisando o seu caso, você vê que você entrou num estado de depressão por causa de um divórcio. Então, quem te fez mal foi o que estava fora, né? Foi o externo que trouxe para dentro de você. Então, quer dizer, quando você conheceu quem era Cristo e quem você era em Deus, você disse: não, isso aqui eu vou superar. Outra coisa que eu analisei na sua fala é quando você falou: eu comecei a fazer terapia, mas eu comecei a ver quem era eu em Deus. Então, o que foi que eu entendo e o que foi que eu vejo como Deus assim fez coisas tão grandiosas na sua vida, a partir do momento que você alinhou Deus na sua vida e que você começou a fazer sua terapia, você se autoconheceu, começou a ver quem era você em Cristo e falou assim: eu vou alinhar, eu vou juntar Deus, vou juntar com a terapia e minha vida vai andar. E outra coisa que eu achei maravilhoso aí na sua fala foi quando você disse: eu não vou ficar só para mim, eu vou levar para o outro, eu vou alcançar o outro. Eu assim achei a sua fala maravilhosa, de você dizer: não, eu não quero essa cura só para mim, eu também quero levar essa cura ao outro. E nisso, à medida que você foi levando a cura, você foi ficando cada vez mais curada. Exatamente. É maravilhoso aí a sua fala, né? Quando nós vamos assim alinhando tudo direitinho, né? Porque muitas das vezes